Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Edificast, o podcast que te edifica. Eu sou a Sara. Eu sou a Nana. E a gente está muito feliz aqui hoje com mais um episódio, mais um convidado muito especial, né? Muito especial. E antes de mais nada, a gente queria pedir para vocês seguirem a gente lá nas redes sociais para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Então segue a gente lá no YouTube. Inscreva-se no canal, curta os nossos vídeos, compartilhe, comente, né? A gente vai ficar muito feliz com a interação de vocês, é importante isso, né? Importante essa interação, essa troca, né? Saber se o conteúdo que está chegando para vocês está edificando, porque esse daqui é o intuito do canal. Tá? Sim, acompanha a gente também no nosso Instagram, vai estar passando aí para vocês. Então lá a gente sempre posta stories, posta reels. Vamos colocar um pouquinho dos cortes aqui para quem não conseguir assistir tudo. Vai lá que vai ter todo esse conteúdo. Então curte, compartilha, ajuda a gente a edificar mais pessoas, porque esse é o nosso intuito. Sim, sim. E também temos lá a nossa página no Facebook. Então também curta lá nas nossas redes sociais. Da mesma forma, gente, comentem. Nos ajudem. Né? Nos ajudem. A gente precisa aí da sugestão de vocês, tanto para temas como para pessoas, sugestão de pessoas, né? Coisas que vocês querem ouvir aqui. E a gente vai ficar muito feliz com essa interação, essa troca de vocês, né? Sim, hoje a gente está muito feliz, estamos muito chiques com o nosso convidado de hoje. Sim. Antes da Nana apresentar, eu queria aqui apresentar para vocês o tema de hoje, que é muito, muito especial. É um tema que eu particularmente gosto muito e com certeza vai render boas coisas aí pra gente, vai ser bem edificante. Então, hoje, a gente vai falar sobre missões. Então, você já sabe que é um tema que dá pra falar sobre muitas coisas, né? Então, a Nana vai apresentar um pouquinho do nosso convidado especial de hoje. Sim, sim, é um prazer imenso estar recebendo aqui ele hoje. Ele é nosso pastor, mas ele é pastor, já pastoreou 4 igrejas, ele tem uma formação teológica, já visitou 2 países, fez missões aqui no Brasil, né? Faz ainda, tem um amor pelas missões e a gente fica muito feliz de receber ele aqui, porque conteúdo a gente tem com esse convidado hoje, é o pastor Weyland Lemos. Seja muito bem-vindo, muito obrigada, pastor. Obrigado, digo eu, para mim é um prazer muito grande. É uma satisfação poder participar deste programa a nível de edificação de vidas, de pessoas, né? Então, o especial aqui hoje é Cristo, né? Porque o nosso objetivo é transmitir através desse programa Cristo para as pessoas. Sim, né? É o maior missionário dos últimos tempos, vamos dizer assim, que incentivou, que conscientizou e que pregou a obra missionária e chegou até nós. É verdade, nós somos alcançados, né? Com certeza. E a missões é importante por conta disso, né? Sim, vamos dar a introduçãozinha do que seria a missão para as pessoas? Vamos lá. Então, vamos para a definição de missões, gente. Definição, assim, normal, tá? Uma definição que você vai lá e coloca no Google, para você que tem dúvida. Então, a gente chega lá, quando a gente põe no Google, vai aparecer o que é missão. É a incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outro, e é um conjunto de pessoas a que se confere uma tarefa, né? E uma definição bíblica, agora. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Verdade, inclusive esse estava no meu coração, esse versículo, porque é o versículo-chave de missões, né? Sim. Ide por todo mundo. Quando fala todo mundo, alcançar todos os povos, todas as tribos, todas as línguas. Sim. Né? E isso é muito importante, o ide de Cristo. E o id, né? O id, ele é para todo mundo. Algo que eu ouvi antes é que não é uma grande sugestão, é uma grande comissão. Uma comissão. Pode mandar uma ordem, todos, né? não tem querer. Vai, verdade, só verdade. vai. E assim, pastor, para a gente começar a introduzir esse assunto para as pessoas, porque a gente tem muita coisa para conversar hoje, mas para começar lá do começo, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é que como que começou o seu interesse por missões? Porque o senhor não cresceu num lar cristão, né? Ou cresceu no... Cresci. Num lar cristão. Nasci num lar se cristão. Se converter, assim, particularmente, você se converteu um Meus pouco mais velho. 16 anos de idade. Sim. E aí, como que gerou esse interesse por missões? Já foi desde quando você se converteu ou veio
bem depois de antes. entendido do Isso é muito evangelho. interessante, porque assim, eu nasci num lar cristão, né? Tem um ditado popular que diz assim que filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho. Não Precisa, é, exatamente. A gente já Preci- comentou aqui É, outras preci- vezes. precisa aceitar Jesus. A Bíblia diz aquele que confessa diante dos homens, o Senhor confessará diante do seu Pai. Então, com meus 16 anos, eu decidi aceitar a Cristo lá em Belém do Pará, inclusive justamente onde veio a obra missionária em 1910, o Evangelho Pentecostal. E com meus 19 anos, vim para São Paulo, né? Ainda solteiro, cheguei em São Paulo, me ingressei em grupo de jovens da igreja. E num desses eventos que a gente fazia de congresso, fui num congresso aqui em Guarulhos, no especial bairro Secap, e ali eu ouvia um pregador pregando e ele dizia assim, o cristão que vai na África, país da África, nunca mais ele é o mesmo. E eu me lembro bem que eu estava olhando para ele e ali nasceu um desejo de conhecer país pobre, lugares onde eu podia ser útil para me levar ao Evangelho de Cristo, ajudar a pessoa. Para mim é um prazer, assim, quando eu vejo que eu faço alguma coisa que deu para a pessoa ser feliz, aquilo já é a minha felicidade. Né? E não tem coisa melhor para levar para as pessoas que não seja o Evangelho, que é boas novas. Né? Então, deu início, eu tinha meus 20 anos de idade, especificamente. Aí nasceu no meu coração a missões. Né? E a partir daquele momento ali, eu comecei já a fazer algumas coisas na igreja local e aí depois desencadeou o trabalho Missões Transcultural. Transcultural, né? Certo. Isso é uma coisa interessante de falar, né? Então, falando aí sobre essa questão, o senhor acha que o ID é para todo mundo, mas missões às nações é para todo mundo? Boa pergunta. Isso é muito importante, a gente saber que missões é para todos. Porque quando se fala de missões, as pessoas pensam assim, missões, eu vou ter que só lá na sair. África. Eu vou ter que sair da minha igreja e fazer missões. Eu sempre digo para meus amigos, pastores, amigos que eu conheço secularmente, que a obra missionária ela é para todos. Porém, onde inicia missões? É onde está o cristão, onde está o crente, né? O mensageiro de Cristo. Aonde ele estiver, ali tem um campo missionário. De repente, a tua rua é um campo missionário. Entende? Em volta da congregação que você participa, ali é um campo missionário. Né? E eu tenho até uma experiência que depois eu vou contar mais para frente do que aconteceu comigo num desses trabalhos de missões transcultural. Mas a missão é para todos. Agora, uns estão prontos para fazer missão local, outros estão prontos para fazer missão expansiva, indo um pouco mais adiante, no estado, numa cidade circunvizinha, e tem a missão transcultural, né? Que aí você já tem que sair do teu país, deixar a tua cultura e ter que enfrentar uma outra cultura. Então, eu digo que é para todos. Agora, nem todos estão preparados para a missão transcultural. Mas ele não está preparado para ir, mas ele pode ficar. Quem sabe no Ministério da Intercessão, orando pelos que foram, outros fazendo missões também, contribuindo. De todas as formas. É como a Paula explicou, missões é uma ordem de uma pessoa para um grupo ou para uma pessoa que vai executá-lo. Então, de repente, você não executa lá fora, mas pode executar na sua congregação. É importante falar essa diferença, né? Sim, que sim. realmente as pessoas elas têm, principalmente dentro da igreja, a ideia de que a missão não é para mim porque eu não posso ir lá para a África fazer. Só que não necessariamente você tem um chamado para poder ir lá para a África. Você pode fazer missões ali, como o senhor falou, no seu serviço, como eu já falei aqui uma vez que eu ouvi Seu condomínio. eu Sim. vi uma menina falando uma vez que ela viaja muito, então para ela o maior campo missionário dela é no aeroporto. Entendeu? Então, aonde você estiver, é um campo missionário. Tem uma frase que fala, o cristão tem que entender que a saída dele de casa é uma batalha missionária. Então, você vai já com essa missão. Eu vou sair na padaria, mas eu vou para fazer missão para alguém. Sim. Não necessariamente com palavras, né? Mas o nosso próprio testemunho vai falar a respeito de Cristo, né? Então, uma coisa que eu achei interessante que o pastor falou, que não é uma coisa transcultural, né? Uma missão transcultural que não é para todo mundo,
me lembrou, por exemplo, de que vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, isso me dá uma ideia de progressão, Sim, né? sim. Porque é um lugar pequeno, um lugar grande, um mundo, Vai englobando né? tudo. E eu acho que aí é uma coisa interessante, né? Não é para todo mundo, de repente, sair, por exemplo. Eu amo missões, acho que a partir do momento que a gente conheceu a Cristo, a gente quer que o outro também conheça Cristo. É egoísmo, né? Até querer que Chega a não. parecer um egoísmo. Mas, por exemplo, no meu contexto atual, eu sou casada, eu tenho um filho. Então, toda essa mudança para que eu, por exemplo, fosse para uma missão transcultural é muito mais difícil. Mas, como o senhor falou, a gente consegue fazer missões no nosso pequeno contexto, né? No nosso trabalho, na faculdade, na escola, né? É uma coisa que sempre o senhor comenta, que o pastor é um pastor que fala muito sobre missões, né? Que, graças a Deus, acho isso muito importante. Que, aliás, é uma coisa que, por exemplo, a gente que já gosta, né? Tanto eu quanto a Sara, a gente tem um amor por isso. Ser pastoreado por um pastor que também tem esse tem amor, esse né? encorajamento é muito importante. Isso aí é uma coisa que eu digo que está no meu ministério, né? Porque, inclusive, quando eu vim pastorear a nossa igreja, na qual todos vocês fazem parte, eu me lembro que eu falei para Sara, eu te vejo na obra missionária. E hoje eu posso dizer a vocês, eu estou vendo Sara com a Paula fazendo missões. Interessante, através dessas comunicações, é fazer missões. Porque, por exemplo, Paulo não tinha todos esses equipamentos, mas conseguiu evangelizar a Ásia, né, uma parte da Europa. Você vê, então, cada época é uma ocasião para se fazer missões. Naquela época foi de Paulo. Agora é a nossa, é da igreja, de todos nós. E a gente tem ferramentas, né, para isso. Hoje está mais fácil, né? Para a gente poder exercer isso, a gente tem toda essa estrutura, essa ferramenta, e é bom o senhor falar isso, porque às vezes você pensa, é só um podcast. Mas não, tem todo um propósito atrás disso, que com certeza é para alcançar pessoas, e esse é o intuito do Edificast, mas que traz essa memória de realmente a gente está fazendo missão. É verdade, a gente acabou fazendo meio que sem perceber, né? Mas a internet é uma coisa global, então ela vai chegar em outros locais, né? Poxa, bom saber, né? Exatamente. E aí, ainda nessa linha cronológica, eu queria que o senhor falasse para as pessoas como que foi a sua primeira experiência no campo missionário, assim. Ok. Minha primeira experiência deu quando eu já estava casado. Eu casei muito recém com a minha esposa e veio a primeira filha. E um dia eu me lembro que a minha esposa tinha dado luz e ela estava ainda amamentando. E veio ao meu coração de naquela semana eu fazer missões. Eu não comentei com ninguém, eu apenas comuniquei à minha esposa. E perguntei para ela, você quer fazer missões comigo amanhã? E ela disse, mas como fazer missões? Eu digo, amanhã nós vamos sair nos bairros de Cumbica, de Guarulhos, e nós vamos levar a palavra de Deus. Aí ela disse assim, mas só nós dois? Eu digo, é só nós dois. Interessante que quando ela preparou a mamadeira da neném, eu peguei a bolsa e ela saiu com a criança, e nós saímos. A primeira periferia que nós entramos, eu me lembro que naquele dia a polícia tinha entrado ali e espancou uma família. E foi a segunda casa que eu entrei para evangelizar. Quando eu entrei, a família estava em desespero. O marido muito revoltado, a esposa chorando, os filhos chorando. E quando eu vi aquela situação, aí que eu senti a vontade de continuar. E ali eu ofereci Jesus para ele, fiz uma oração por eles, ele muito revoltado. E ali eu pude ver assim, uma quietude, uma paz. Né? E aí eu entendi que o campo estava do meu lado. Né? E na hora mais difícil daquela família, a gente chegou, porque a Bíblia diz que Jesus ele é o príncipe da paz. E nós somos esse agente da paz. Enquanto corações estavam feridos, tristes, chegou alguém para levar uma palavra de paz, de alegria. E aí, quando nós saímos dali, eu já pude ver um sorriso. E ali foi a minha primeira missão com a minha família. Eu saí ali naquele dia. Aí, dali para frente, eu vi que eu precisava fazer mais missões. E passando uns dias, eu estava assistindo uma reportagem, e quando eu vi uma reportagem do país Haiti,
E aquilo como se rasgasse o meu coração. E olhando para aquele jornal, eu apontei para a minha televisão e disse assim: Deus, me leva em lugares assim. Desliguei a televisão, fui para o meu quarto orar. E ali orei. E por incrível que pareça, Deus me levou em lugares justamente do jeito que eu estava vendo. Porque o desejo meu era ajudar alguém, fazer alguma coisa por alguém. Não tem coisa melhor para você dar para uma pessoa que não seja a palavra de Deus. É o poder da oração também, sim, né? sim, Porque tem muita gente que vê as atrocidades, por exemplo, que acontecem no mundo, catástrofes em vários outros países, e às vezes não quer, não pode ir lá, enfim, mas você pode orar por isso. E às vezes as pessoas não fazem isso porque acham que eu estou muito distante, não vai adiantar de nada. E aí o Senhor aí como prova que adianta sim. Adianta. A oração, ela abre a porta. Sim. Ah. E a questão da oração também, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso depois aí, nos próximos episódios. Mas, assim, uma coisa que a gente vê bastante é que eu, pelo menos, já tive contato das pessoas acharem que a oração delas não alcançam. Né? E quando, na verdade, é justamente a oração que alcança, né? E você orar por aquelas pessoas, você interceder por aquelas pessoas, pelo sofrimento daquelas pessoas, né? E essa questão de catástrofes, né? E tanta coisa assim que você fala, puxa, mas eu não posso fazer nada. E nada, orar não é nada, né? É o tudo que a gente pode fazer muitas vezes. É verdade. Tem até um exemplo de um grande missionário americano por nome Billy Graham, pastor Billy Graham, e ele dizia assim, numa das suas experiências, que a oração é como uma via. Por ela vai as petições e por ela vem as respostas do que você pediu. Ainda hoje eu estava vendo uma coreana incentivando o povo brasileiro a orar, porque a Coreia, nos anos 1947, a Coreia estava entre os 3 países mais pobres, Coreia do Sul, e ali havia 3% de cristão. E ela falando, meus irmãos brasileiros, orem pelo país, pelo Brasil, porque entre Brasil e Coreia, o Brasil é muito mais rico, rico em fauna, rico em flora, e ali aqueles 3% orou, e que era 10%, 30% do país era favela, lugares bem periféricos. Depois de 30 anos, todos aqueles lugares periféricos se tornaram lugares industriais, condomínios, e hoje está entre os 10 países mais ricos com uma economia através da oração. Então, a oração, ela muda. Você pode orar com o objetivo que Deus vai alcançar onde você está pretendendo que tua oração chegue. Deus alcança. E, de novo, a gente entra naquela questão de amor, né? Porque a missão é um amor pelo próximo. Assim como a gente já havia conversado sobre intercessão em outro episódio. E, às vezes, tem pessoas que se limita porque você tem que amar a outra pessoa. E às vezes você vê, por exemplo, nessa questão de catástrofe que a gente está falando, tem coisas que a gente está tão acostumado a ver tragédias, que você vê e aquilo não te dói mais. Sim. E eu acho que quando chega nesse nível, é o momento que a gente tem que mais orar e pedir para Deus trazer o coração como o dele, para a gente se compadecer realmente dessas pessoas, porque isso é o que Jesus faria, né? Sim. Prova disso que o próprio Deus doou o seu filho, e o filho doou a sua vida. E o que Deus espera de nós? Que nós doamos também o nosso tempo, nos sacrificamos para que pessoas também sejam beneficiadas, alcancem a benignidade. Isso é missões. Missões está em ir, orar e contribuir. Sim. Sobre essa questão também, eu achei que seria interessante falar. Eu acho que está muito ligado também à internet, né, pastor? Porque, por exemplo, hoje a gente tem a internet como uma ferramenta boa, mas também como uma ferramenta ruim. E que se mal boa hoje em dia, né? E que se mal manipulada, a gente não tem resultados tão bons, né? Então, às vezes, você está ali no celular e você passa uma notícia. A primeira notícia é, olha, guerra em tal país e tudo mais. A pessoa olha por aquilo ali, puxa vida, e passa. E quando ela passa, é como se fosse uma coisa que foi. Né? Eu acho não que é comigo, né? Então foi. Isso, e eu acho que nesse contexto a internet ela é muito prejudicial. A gente vê muito as pessoas
nessa coisa de passar para cima, arrasta para cima e as coisas vão passando e você já não tem mais aquela compaixão, já não tem aquele do seu íntimo, a tristeza do outro, a dor do outro. É verdade. Eu até digo que a internet em si foi uma coisa criada por bem, né? Por bem. E se você bem pensar, eu consigo mandar uma mensagem para uma pessoa em Salvador, nos Estados Unidos, no Japão, via assim questão muito rápida. Comunicação ótima. Então a internet em si ela é maravilhosa. O problema é quem manuseia, né? Graças a Deus que nós estamos manuseando para o bem do reino, para o bem de vidas, né? Fazer bem para o reino é fazer bem para a pessoa. Jesus disse: ide e amai o próximo cordialmente. E quando você leva o evangelho, você está amando. Porque foi isso que Jesus espera. Amar não quer dizer você só chegar e abraçar. De repente você não pode abraçar porque você está longe, mas você pode abraçar através de uma palavra, através da oração. Isso também é fazer missões. Sim. E até na quantidade de notícias ruins que a gente vê hoje em dia, né? É tanta notícia ruim que às vezes as pessoas falam assim, não vai adiantar porque a tendência agora é só piorar, né? É o fim dos tempos, então tudo só piora. Então não adianta fazer nada que não tem como melhorar. Mesmo você orando, não vai adiantar porque a palavra já diz que está chegando o final. E não é bem assim, né? A igreja está aqui, às vezes tem muita coisa que a gente poderia ter evitado pela falta de oração, né? Ou melhor, pela oração, né? Da igreja que não se posiciona como igreja. Sim. Ainda hoje eu estava conversando com alguns amigos e eu discordo que a mídia coloca esse mês de setembro, como mês do suicídio. Sim. Deus não criou um mês bom e um mês mal. Né? E eu conversando com algumas pessoas, essa notícia vem para uma pessoa que está passando por um momento depressivo, ele já acha que o mês de setembro é o mês da morte dele, ok? Mas aí é onde entra a oração, inclusive, nós comentamos isso na igreja no período da pandemia, e eu cheguei até a dizer para as pessoas, olha, se eu contrair esse vírus, vocês não vão ficar sabendo, porque chega de notícia ruim. Nós precisamos transmitir notícias boas. Né? Boas novas. Ok? Então, existe problema, só que existe também solução. Sim. E a solução está na intercessão e na obra missionária. Sim, às vezes o foco no problema acaba tirando a gente da visão da solução, né? Fica ali com a cabeça ali no problema. Sim, sim. Tá bem na sua frente e você não consegue ver. Né? Verdade. E, pastor, para poder, principalmente para a gente deixar claro aqui, qual o senhor acha que é a diferença, para o senhor poder explicar para as pessoas a diferença entre o evangelismo e missões? Porque tem muita gente que acredita que é a mesma coisa. Sim, o evangelismo. Quando se fala de evangelismo, é você propagar o evangelho. Se propaga o evangelho num púlpito de uma igreja, para os próprios cristãos, se propaga o evangelho no ar livre, que está dentro do contexto de missões também. Porque quando Jesus diz, ide e pregai, né? Agora, quando fala de missões, é algo mais específico, né? Por exemplo, eu tenho uma missão, eu preciso ganhar almas para o reino. É uma missão da igreja. Então, a missão é algo mais específico. Por exemplo, eu trabalho, e em volta de mim existem pessoas que precisam ter um encontro com Jesus, ter uma vida transformada. Nossa, e aí eu vou pedir uma direção de Deus e vou levar o evangelho com o objetivo de fazer missões. Né? Missões, as pessoas desprezam assim, a missão está no coração de Deus. Isso é óbvio, que Deus foi o maior missionário. Né? Então, prova que ele enviou o seu filho. O seu filho evangeliza os apóstolos e envia os apóstolos. Os apóstolos evangelizam o gentio e forma-se uma igreja. E aí fez evangelho e missões é uma coisa que estão juntas. Só que a missões é algo mais específico. Né? Eu tenho uma missões. Qual é a missão da igreja? É ganhar alma para o reino. Então, o objetivo das missões é você ganhar alma para o reino. Então, você prega o evangelho, que é uma ferramenta da missão.
do missionário. Então, missionários, eu vou viajar para país evoluído, país como o Japão. Então, vai com esse objetivo de levar o evangelho para que você ganhe a alma para o reino. Então, missões é ganhar alma para Jesus. Legal. Como que o senhor descobriu que o seu chamado, sua vocação, assim, seria mais para essa parte missionária? Porque, assim, tem pessoas que são seguidas através de profecia, né? Ou, às vezes, é uma coisa que o senhor sente, porque, assim como o senhor, a gente que gosta muito disso também, tem pessoas que nos assistem que acham, será que eu tenho essa vocação? Eu tenho aqui uma coisa dentro de mim, eu não sei identificar bem se é isso ou não. Como que foi isso para o senhor? Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu vou esperar Deus falar comigo. Aí ele espera que Deus use um profeta. Só que eu sempre digo que um dos maiores profetas é o próprio Deus. Foi ele que profetizou a vinda do Messias, quando ele disse, lá no início da Bíblia, quando ele diz assim, da semente da mulher nascerá um. Ele já estava profetizando o advento do Messias, ok? Mas eu não esperei profeta falar. O que me levou inclusive eu até comentei na igreja, que eu pastorei a igreja, o meu ministério, o meu pastor-presidente, a mesa conciliadora, sabe disso, que eu pastorei a igreja, mas eu tenho uma chamada evangelística, missionária. Então, eu estou na igreja, mas uma vez ou outra eu estou fazendo missões fora de São Paulo e em outros estados. E o que me fez eu tomar posse disso foi olhar para o sacrifício de Jesus, olhando para a essência do evangelho. Às vezes me constrange eu saber que Jesus entregou a sua vida por todos nós. E por que eu não sacrificar um pouco mais? Quem sabe sacrificar um pouco mais o meu ministério pastoral local. E graças a Deus que a nossa igreja me entende. Graças a Deus eu até agradeço o corpo de obreiro que me entende. E sempre quando eu vou designado para dirigir uma igreja, eu aviso. Irmãos, eu amo estar no meio do povo, dirigir o povo. É uma chamada pastoral, mas eu amo sair em missões, em cidades, em estados. E qual é o objetivo? O único objetivo é aumentar o número dos salvos. Então, surge, quando eu vejo Jesus se entregando, sofrendo, padecendo, sendo mal compreendido, e eu pensei comigo, eu preciso fazer mais. E quando foi um dia, eu orei a Deus. Aí, não foi profeta, Sara e Nana. Eu orei a Deus e pedi para Deus. E disse, Deus, fala comigo. O que o Senhor quer comigo especificamente? Eu sei que o Senhor já me salvou. Eu já faço parte da igreja, mas o que o Senhor quer comigo especificamente? Aí eu deitei. Quando foi altas horas da noite, Deus chamou pelo meu nome. Eu ouvi a voz de Deus e eu conheço muito bem a voz dele. Ele disse assim, Weiland, ajuda alguém. E eu até pensei que devido tinha orado, então deve ser coisa da minha cabeça. Aí voltei a pegar no sono e novamente por 3 vezes. Eu entendi que foi o Pai, o Filho e o Espírito me despertando. Ajuda alguém. E quando eu despertei, dobrei meu joelho, fui orar e eu entendi que aquele alguém não tem nome. Se não tem nome, eu entendi que cada um que eu puder é ilimitado. Não tem limite. E aí eu entendi. E na mesma noite, Deus me deu uma visão. Eu me encontrava na beira de uma rodovia, em um grande ponto de ônibus. E eu estava subindo uma viaduto para atravessar para o outro lado da rodovia, e aquela multidão ali esperando os ônibus. E novamente aquela voz falou comigo e disse assim, olha eles aí. Fala para eles. Aí foi quando eu me virei e falava de Jesus e as pessoas se rendiam. Então eu entendi que, além da chamada pastoral, Deus quer de mim que eu vou um pouco mais adiante. Né? Não me prendo só entre 4 paredes, porque a igreja de Cristo está espalhada neste globo terra. Essa foi a experiência, foi o que me fez entender a obra missionária na minha vida. Que agora tem uma pergunta que eu pretendia fazer, né, sobre o chamado pastoral, que é local, né, e esse amor a missões, né, porque eu não consigo,
não consigo separar missões e amor. Para mim tem que a ter, mesma coisa. né? Sim. Não tem como. É o fato de você enxergar que Cristo te salvou, que ele te transformou, que ele tem mudança para transformar na vida de outras pessoas também, né? Que você tem aqui a essência de Cristo para levar para outras pessoas. Então, eu não consigo separar missões e amor. E aí era uma das perguntas que eu ia fazer. Como que o senhor faz para balancear essas duas coisas, né? Porque, por mais que o senhor tenha esse chamado pastoral local, o senhor tem muito essa coisa de missões. Então, o senhor separa, consegue... o senhor faz assim, não. Tanto de tempo do meu ano eu preciso dedicar para missões. Ou é conforme o senhor vai tendo um trabalho, Oportunidade. uma oportunidade. Muito bacana essa pergunta, porque parece que assim, o pastor William ele consegue parar um tempo pastoral e um tempo missionário. Uhum. Mas, na verdade, eu oro a Deus. Eu fiz assim, eu coloquei minha vida nas mãos de Deus. Eu sou de uma família de 9 irmãos, sou o mais novo da família. E hoje meus irmãos me consideram não apenas como irmão, mas como um pastor da família. E eu um dia disse para Deus, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Então, eu posso até dizer para vocês que as minhas agendas para a obra missionária, quem faz é Deus. Eu nunca me coloquei um aviso no meu status, na minha rede social, nunca coloquei. Mas, de repente, chega a data, o local e com quem eu vou estar, tudo por Deus. Só uma experiência que eu vou contar para vocês. A gente Adoro. gosta. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa experiência que eu tive. Eu fui convidado para fazer uma obra missionária, só que era fora de São Paulo, longe da minha família, porque a minha família não poderia ir comigo. E quando me convidaram, eu disse que sim, que se desse tudo certo, se fosse da vontade de Deus, eu iria. Só que depois que eu falei que eu iria, eu cheguei em casa, olhei para minha esposa, minhas filhas, nós estávamos num período assim que a gente precisava fazer algumas coisas em casa, e aí eu decidi não ir. E aí eu falei para minha esposa, filha, eu fui convidado para um missionário, mas dessa vez eu não vou. Eu não vou mais. E ela até disse assim, mas William, você não foi convidado para ir? Sim, mas dessa vez eu não vou. E aí passou o primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia, Deus me deu uma visão. E ele me mostrou um rio. Na beira do rio, muitas pessoas vestidas de branco, porém passeando na beira do rio. E eu, como amo pescar, né? Um dos meus hobbies é pescar. E eu cheguei, de repente, quando eu cheguei, eu olhei para as pessoas vestidas de branco e olhei para o rio e olhei as pessoas. E quando eu olhei para o rio, eu vi muito peixe. Ok? Eu vi muito peixe. E aí eu perguntava para as pessoas, vocês não vão pescar? Olha o tanto de peixe que tem. Só que aquela água era uma água um pouco barrenta, um pouco suja, mas eu conseguia ver os peixes. E as pessoas não me responderam, estavam como se estivessem passeando. E aí eu olhei para um lado e eu vi um pedaço de linha de mais ou menos 1,5 metros e uma varinha pequena. E eu disse, mas eu não vou perder meu tempo, eu vou pescar. E aí eu peguei aquela linha, fiz a tralha ali e joguei. E quando eu joguei dentro do rio, eu peguei um peixe, só que o peixe estava um pouco sujo. Que quando eu peguei o peixe, eu acordei, eu despertei da visão. E quando eu despertei, eu sabia. O que eu disse não para minha esposa tinha que ser sim para a obra missionária. Aí eu falei para ela, logo quando amanhecemos, digo, Elane, eu vou precisar ir para a missão. Ela disse assim, mas por quê? Deus falou comigo. E aí eu viajei. Quando eu chego na cidade, inclusive a cidade de Brotas, Macaúba, na Bahia, quando nós fomos chegar na cidade, a cidade fica num vale, né? Num vale, e paramos, era por volta de meio-dia, e eu pedi, eu era responsável pela a parte de aconselhamento dos missionários, e ali eu aconselhei todo mundo que nós ia parar ali para almoçar, para quando nós chegasse já no lugar de destino, já almoçado, para que a gente não desse tanto trabalho, porque à noite já teríamos trabalho na igreja. E ali eu perguntei para o dono do restaurante, aqui tem algum rio? E ele falou para mim, não tem rio aqui. Aqui é um lugar que chove pouco, mas quando o senhor descer, o senhor vai ver uma grande lagoa aqui no entrada da cidade.
Aí, ok, eu fiquei, acho que tem a ver com o meu sonho. Aí almoçamos e descemos. Quando nós descemos para ir já para o local de pousada, era justamente o rio que eu vi no sonho. Que legal. Era justamente o rio. E aí Deus me deu a interpretação ali. Peixe era a alma. Sim. Rio era a cidade, era o local. E as pessoas que estavam de branco eram pessoas da igreja que tinha parado o trabalho de evangelismo. Então não estava preocupado com peixe. Estava acostumado com os peixes. Pesado, hein? E aí eu fui com a equipe, chegando lá, eu perguntei para o pastor presidente daquela igreja como é o relacionamento dos vizinhos aqui da rua com a igreja. E ele falava, é muito difícil, que o povo aqui é muito idólatra. E eu entendi aqui. Aí o que eu fiz? Preparei a equipe e começamos a evangelizar a rua da igreja. Primeiramente, a rua da igreja. Eu me lembrei da passagem que a Ana acabou primeiro em Jerusalém. Né? Evangelizamos ali, fizemos convite, e quando foi à noite, tivemos um culto. E naquele culto, 43 pessoas aceitou Jesus. Olha. Então eu pude ver A própria rua. a própria rua. Então eu pude ver que Deus, ele não me quer parado. A obra missionária é como eu falei para você, a agenda quem faz é Deus, o local quem faz é Deus. Então missões é a vontade de Deus. Nossa, que Ok? legal. E o senhor falou da pastora Elaine, né? E eu acho... Você ia falar isso, né? Que é até pra gente, pras pessoas, enfim. Porque, assim, o senhor tem essa vocação pra missões. Né? E porque, assim, tem a pessoas... família acompanha, exatamente. Né? Tem pessoas que eu só quero casar se a pessoa tiver o mesmo chamado que eu. Sim. E às vezes não, né? Às vezes é uma coisa que a sua família pode acompanhar, mas tem coisas que é você e Deus e cada um tem o seu ministério. Como que funciona isso? Muito bacana. As pessoas, às vezes, querem casar. Ele pede, me dê uma missionária porque eu sou missionário. Me dê uma pregadora porque eu sou pregador. Ou uma cantora. É porque eu gosto da música. Ou eu sou música e eu quero uma cantora pra ficar Mas, na verdade, quando eu já sabia que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu um dia até perguntei para ela, ainda nós éramos namorados, se ela estava disposta a ser esposa de um obreiro. E eu não era nem auxiliar. Eu era dos jovens ali. E Fica ela, a dica em jovens. e ela respondeu assim para mim, eu tô. E ali Deus também foi trabalhando, porque aí quando nós casamos, logo eu fui para o ministério. Né, o ministério. Então, eu não pedi para Deus uma pregadora, eu pedi uma adjuntora, eu pedi uma edificadora. Né? Então, ela como edificadora do lar e como companheira, ela compreende essa chamada. Né? Ela consegue compreender. E eu fico muito grato pela vida da minha esposa, porque ela compreende o chamado de Deus na minha vida. Né? E graças a Deus, quando dá para com a família ir, a gente vai tranquilo, é sempre um prazer, mas quando não dá, a gente continua prazeroso do mesmo jeito, porque a gente vai fazer a obra de Deus. Então, não há assim datas específicas para levar a família. Né? Quando dá, volto a dizer, Deus prepara, vai a família. Quando é só para mim ir, a minha família também está preparada para deixar eu ir. Né? A minha ausência, ok? E aí Deus cuida de mim lá e cuida deles aqui. Ai, que legal. Mas todos, assim, têm esse amor também, conseguem enxergar no Senhor e acaba projetando isso também? Sim, as filhas? Sim. Eu percebo que elas têm muito amor por isso, porque quando eu chego contando, como diz o salmista, né, aquele que vai levando a preciosa semente, vai chorando, mas quando volta com seus irmãos, volta alegre. Então, quando eu volto, ela me recebe muito bem e louva a Deus, ela agradece a Deus e a gente acaba se envolvendo. Ela, pelo lado, intercedendo na obra missionária e eu indo juntamente com minhas filhas e, graças a Deus, compreendo. Eu acho que isso está no nosso DNA. Então, é uma coisa que eu ia perguntar, se tem uma coisa assim que está
Aquela coisa do sangue, né? Do exemplo também, eu né? acho Porque que a é bem gente o vê que os exemplo. filhos seguem muito os exemplos dos pais, né? Então, até por conta do exemplo, né? Vejo meu pai, ele vai e eu vejo o quão isso é precioso para a vida das pessoas e eu quero fazer isso também. Sim, sim. E eu até também não iria se eu visse minha família desconfortável, ok? Até Ele é um porque a primeira igreja primeiro-ministro. é a família, Sim. tá? Então, aquele que quer fazer obra missionária, é bom você desejar isso, mas esteja de comum acordo, primeiramente com Deus e com a família, porque Jesus disse, né, através da sua palavra, que o que adianta a gente querer fazer a obra lá fora e não cuidar da família. Né? A família é muito importante. Então, quando eu vejo esse conforto na minha família, aí eu saio tranquilo. Sai em Se eu ver um paz, né? desconforto, aí eu preciso orar mais. Preciso orar mais. E já vem desde criança, isso é que eu ia perguntar para o senhor, como que é a importância da gente conscientizar essa nova geração que está vindo em relação a missões. Porque eu acredito que no caso da Wala, da Kézia, veio isso desde de berço já, Ver né? isso desde pequenininha, né? Já atiça também aquele amor de querer fazer missões, de entender De a entender. importância disso. Então, como que o senhor vê essa questão da importância mesmo de colocar na criança, desde pequena, que a gente tem um propósito ali de fazer missões, de olhar para o coleguinha ali que está em um país diferente do nosso? Eu conscientizo muito as minhas filhas, porque assim, se a gente está sendo beneficiado por uma ação de Deus, outras famílias precisam. E elas precisam entender que quando se vai para fazer a obra missionária é para ajudar a pessoa. Então elas têm que estar conscientes que se eu foi para ajudar a pessoa. Inclusive a Waila me dá muita força nisso, né? A Waila dá muita força, ela fica muito feliz quando eu recebo uma agenda para ir fazer a obra e ela fala, pai, não vai que nós vamos ficar orando aqui. E quando eu vou, ela me manda notícia, pai, como é que está aí? Ela tem muita vocação também para isso, até porque a gente fez trabalho já na madrugada, né? E a Kézia, ela é igual a mãe dela. A Kézia, às vezes, ela quer ficar aqui na retaguarda, orando, intercedendo. Daí, então eu vejo a importância, né? Do equilíbrio, Do né? equilíbrio. São 4, na minha casa são 4. Então é 2 indo e 2 Dois aqui intercedendo. né? E a igreja, vocês todos que oram pelos missionários, isso é uma força muito grande, entendeu? Então eu comecei a conscientizar minhas filhas. Filha, nós precisamos fazer alguma coisa para Jesus. Ganhar alma faz parte do nosso DNA, faz parte da nossa vida cristã. Porque Uma adoração, né? um dia nós vamos prestar conta, né? E Deus não está preocupado se cantamos bonito aqui, se pregamos bonito. Ele vai perguntar para nós o que nós fizemos em prol do reino. Aí você vai se apresentar. De repente, você não conseguiu ganhar tantos como Moody's, aquele grande missionário americano que ganhou praticamente 1 milhão de almas. Mas uma só que você ganha já vale mais do que o mundo inteiro perdido. O que a gente quer escutar, né? Se é servo bom e fiel ou se é servo mau e negligente, né? Verdade, verdade. E, pastor, o senhor acredita que tem lugares ainda que o evangelho ainda não chegou e que a igreja precisa... Não a tal lugar, mas assim, o senhor acredita que já foi, todo mundo já sabe mesmo do evangelho, já chegou as boas novas? Ou tem lugar que ainda não foi explorado? Eu acredito que há muitos lugares que ainda não chegou o evangelho. Por exemplo, eu quando eu estava viajando sobre as colinas de Angola, nós estávamos voltando de uma obra missionária numa província de Lubango, que fica na divisa com a Namíbia, país da Namíbia. E aí o piloto, que era um piloto canadense, a missão locou um avião, né, de uma companhia angolana. Nós fomos escoltados pela a polícia angolana até o hangar para pegar esse avião, um avião de aproximadamente 9 passageiros. Então fez 2 viagens e o avião ficou conosco 5 dias, né? E aí na voltando para a cidade, para o centro que nós estávamos hospedados, que é inclusive até era um instituto teológico católico, eles receberam a gente muito bem, o padre Tarcísio, o nome dele, e ali a gente ajudava o instituto com $30 por pessoa diária, né, dólar americano. E aí quando nós estamos voltando, ele me perguntou, o piloto, pastor, o senhor quer vir comigo aqui na cabine do avião? Aí eu disse, sim. Aí eu me sentei do lado dele
Ele disse: eu quero levar o senhor para as grandes colinas de Angola. E aí ele começou a voar e subir aquelas montanhas, paralelo com a montanha, uma montanha assim de gigantesca, e o avião subia e eu não via o fim da montanha. E quando eu me olhei para o lado direito, pela janela, eu vi aldeias e não vi estrada, entende? Eu não vi estrada que vai para aquelas aldeias. Pessoal isolado. Ok, não vi campos de pouso. Eu vi trilhas. Então, tudo indica que ali são pessoas, são tribos, né? Tribos como na Etiópia, a tribo Maasai e outras tribos que existem, porque a África tem várias etnias, várias tribos. E eu entendi que se ali na Angola, que é um país muito próximo do Brasil, existem lugares tão remotos, imagina na Oceania, né? O sul da Austrália, né? Países que estão muito distantes. Então, eu acredito que o evangelho ainda não chegou, e se chegou de uma forma totalmente contrária de entendimento. Por exemplo, eu ouvi um testemunho de um missionário da Missões Kairos, que foi missionário para um país da Angola, se não me falha a memória, parece que a Tanzânia, e lá eles não conheciam o pão numa tribo, porque eles comiam só mandioca. E quando ele falava que Jesus era o pão da vida, as pessoas não se importavam, entende? E aí ele orou a Deus, e Deus deu uma estratégia para eles. Aí ele começou a falar no dia seguinte: olha, Jesus é a mandioca. Entende? Sim, tem que levar o contexto. O contexto, né? Jesus é a mandioca que sacia a fome. Aí ele foi explicando para as pessoas, aí as pessoas começaram já a ouvir ele. E ali ele saiu com uma missão bem sucedida, porque não todos entenderam, mas os que entenderam puderam aceitar a palavra do evangelho. Então, eu acredito que tem muitos lugares ainda que precisam do evangelho, e aí cabe nós. É por isso que a igreja não pode parar, né? Não pode parar. Orar. O livro de Romanos diz, né? Como invocarão se não creram? E como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Né? Então, a nossa missão é essa. É pregar, é ir e é incentivar as pessoas. Incentivar. Mas tem lugares, sim. Aqui no Brasil, dizem que tem tribos muito isoladas, né? Tribos indígenas, né? Muito isoladas. Sim, ainda, sim. Né? Então, até no Brasil... Tem comunidades que provavelmente ainda não foram alcançadas, né? Sim, a nossa igreja conseguiu uma aldeia que fica quase a divisa da Venezuela, Uruguai, e lá não tinha. E eles ganharam o cacique, e hoje tem uma igreja lá, inclusive feita pelo Ministério de Madureira, aqui de Guarulhos. Legal, né? Né? E lá tem o culto da igreja, a festa da igreja no dia do congresso, mas no mesmo dia os irmãos índios fazem a festa cultural, e aí você vê que muda totalmente o traje. Entendeu? Então no nosso próprio Brasil tem muitos lugares que já entrou, mas tem muitos lugares que não foi explicado de uma forma com mais abrangência. Sim, okay? sim. Sobre essa questão de explicação, de abrangência, uma coisa que eu queria perguntar também é assim: os novos convertidos, né? Eles têm um amor por Jesus assim, né? Que a coisa assim. E o que acontece? Eles são pregadores em potencial, né? Eles querem levar a Cristo. E muitas vezes de uma forma errada, né? Porque não tem uma empolgação e tal. O senhor acha que deveria, por exemplo, ter um aprofundamento, uma imersão, assim, um treinamento, de repente, para os novos convertidos, porque eles são missionários em potencial, né? Um novo convertido, porque ele está ali naquilo que acabou de conhecer. Na chama, né? Na chama, né? Sim, sim. Inclusive, a nossa igreja agora deu início, né, ao DEINC, a preparação de novos convertidos, né? Todas as terça-feiras, no horário do culto de ensino,
uma classe específica, uma pessoa específica, falar sobre o DEIM, primeiro falar sobre o batismo, preparando eles, e ao mesmo tempo já vi falando o que é a obra do Evangelho. Sim. Mas base total, né? sim, há necessidade disso, porque o próprio Jesus diz: ide fazeis discípulo. Né? Sim. Tem que ter um acompanhamento. E de fazer discípulo. Fazendo discípulo, se nós analisarmos, Jesus ganhou menos almas do que Paulo. Sim. No sentido de físico, como de pessoa. tempo também. Como pessoa. Até porque o ministério de Jesus foi muito curto, né? Muito curto. Mas ele ganhou aí 12 pessoas, vamos dizer assim, 12, que está específico, que são os 12 apóstolos. Que, inclusive, na Nova Jerusalém, vai ter 12 portas. E a Bíblia diz que nas portas vai estar escrito o nome dos apóstolos. Né? Então, ele pegou 12 pessoas e preparou. Qualidade. Né? Ele preparou, ele discipulou, ele falou para esses 12 o que é o Evangelho, o que é a essência do Evangelho, o que é o amor por uma alma. E ele foi assunto ao céu. E nessa ida dele, os apóstolos, os discípulos ficaram olhando para ele. E aí Deus envia o anjo e diz para os discípulos: olha, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia voltará. Aí os discípulos ficaram. Mas Jesus disse uma palavra que me chamou a atenção. Ele disse assim: ó, ide para Jerusalém, ficar lá até que do alto sejais revestido de poder. Né? De poder. Esse poder era um poder evangelizador. Sim. Porque Jesus resolveu inaugurar a igreja, que era um projeto do Pai desde a fundação do mundo, no dia da festa de Pentecostes. E naquele dia, um dos discípulos que andou com Jesus usou a primeira mensagem que ele pregou, ele ganhou quase 13 mil almas, que foi Pedro. Então, sim, ele preparou 12, esses 12 bem preparados, como você falou, há uma necessidade, sim, de preparar os novos convertidos que estão naquela chama, naquele vigor, né? Esperamos que este vigor também chegue nos mais velhos da casa, e vai chegar. Todo mundo. Vai contagiar, porque o amor de Deus contagia mesmo. Sim. E preparar para que eles saiam fazendo com conscientização, consciente, com inteligência, sim, com sabedoria. Até porque o nosso Deus é um Deus sábio, né? A sabedoria proveniente dele. Então, mas há necessidade, sim, eu acho que as igrejas, os pastores precisam se preocupar em ganhar e preparar para ganhar outros. Sim. Okay? Então, Jesus disse: ide fazer discípulo. Fez o discípulo, e aí o discípulo vai fazer mais, porque pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Não é verdade? Então, você prepara os teus liderados, e esses teus liderados vão aumentar o rebanho. Porque assim está escrito no livro de Apóstolos, de Atos dos Apóstolos, né? E eles viviam juntos, unidos, e realizavam milagre pela vida dos apóstolos, e todo dia Deus acrescentava a igreja, por causa da igreja. Então, a igreja cuidava também, cuidava, né? A gente vê, entendeu? a Bíblia falando que eles evangelizavam, pregavam, mas tempos em volta eles voltavam lá para ver como que aqueles cristãos estavam. Sim, isso existia é muito essa importante. manutenção. A manutenção, os cuidados, né? Não é só, a igreja não é só uma parteira que gera o nascimento, que faz nascer. A igreja é uma mãe que tem que amamentar, que tem que cuidar, né? Então, aos cristãos que me ouçam, é isso, a igreja não é uma parteira, a igreja é uma mãe, né? Que gera filhos, e esses filhos precisam de leite racional, que é a palavra de Deus. Sim. É preparar ele para ele crescer nutria, né? Até porque Jesus quer uma igreja nutrida, né? Sim, uma igreja produtiva. Ele diz: aquele que está em mim, limpe, para que ele dê mais fruto. Então, Jesus quer produtividade. Sim. E a igreja tem tudo para produzir. Verdade. E, pastor, considerando que a pessoa tenha essa vocação, esse chamado para ir, para ter um ministério mesmo, um missionário, como que ela pode se preparar para viver isso? Ok. Existe o preparativo espiritual, que isso aí é fundamental. O preparativo teológico é importante, mas isso tem que vir. Pedro falou assim: crescer na graça e no conhecimento, né? Não tem como o cristão crescer na graça se ele não orar, se ele não se consagrar, se ele não se preparar. Né? Então, isso aí é ele que vai ir na fonte. Agora vem o conhecimento
da palavra, né? O estudar. Então, hoje já existe cursos teológicos levados para a missiologia, né? Nós temos o nosso instituto em Guarulhos, que já tem aula lá, que já tem professores que vai falar sobre as missões. Então, as pessoas precisam se preparar. Deseja ir para um campo missionário, por exemplo, Camboja. Nós tivemos uma missionária nossa lá em Camboja, a nossa irmã Valéria. E foi uma experiência nova para ela, né? Mas ela vem se preparando, ela vem orando, vem procurando saber como é a cultura. Entendeu? Então, você que pretende ir para um campo missionário fora da tua nação, hoje tem as ferramentas da internet, pesquisa sobre aquela nação, qual a língua que eles falam lá. O que você vai comer lá? O que você vai comer? Depois eu vou falar da comida, que isso é muito importante, né? Vai se preparando até todo o contexto, sim, né? tem que ter um contexto. E aí, você orando a Deus, não escolha o lugar para você ir. Só ora a Deus, te prepara, deixa que Deus sabe para onde te enviar. Porque às vezes a gente quer ir para um lugar. Lá é bacana. Não se faz missões em lugares bacanas. Se faz missões por vidas. Não é um mochilão, né? Por exemplo, fazer missões em Madrid, fazer missões... Pode. Fazer missões em Dubai, bacana. Mas também pode fazer missões na Tanzânia. Em lugares carentes. Sim, né? Na janela 1040, por aspecto. exemplo. Né? Sim. É tudo isso. Então, se Deus te envia, você se preparou espiritualmente, se colocou na posição de Deus, deixa que o local ele vai te levar. Por uma alma, ele pode te levar nos confins da terra, por amor de uma alma. E, assim, o senhor já foi para a África, né? Então, quais foram as experiências que o senhor teve lá? Vamos começar a entrar nessas questões de experiência. Experiências boas, né? Experiências preocupantes. Primeira, que eu sempre desejei conhecer a África, não a África rica, por exemplo, Joanesburgo, capital da África do Sul, onde existe muitos holandeses, muitas pessoas. Eu sempre quis conhecer a África, Etiópia, Moçambique, Guiné-Bissau. E como eu estava compartilhando com vocês antes, e um dia eu assistindo uma reportagem sobre o Haiti, na época que houve o terremoto do Haiti, e era uma segunda-feira, minha esposa foi para o ensaio com as irmãs, eu fiquei em casa. Eu sou muito de assistir jornal, entende? Eu gosto muito de assistir jornal, documentário. Eu quero saber como é que tá as coisas acontecendo à minha volta, para não fazer uma comparação com as palavras proféticas para os últimos tempos, que é a escatologia. Sim. Né? E aí eu estava assistindo aquele jornal e eu via quando a repórter, com uma máscara, passando por cima de corpos, depois que houve o terremoto, que devastou a Haiti. E eu via assim, insetos, inclusive o Haiti, a feira do Haiti é considerada a cozinha do inferno. Sim, já ouvi falar. Muitos chamam as feiras livres do Haiti cozinha do inferno. Por quê? Nojeira, falta de... Sabe? É uma crise total. É diferente do nosso país. Saneamento. Né? Saneamento básico, precário. E aí eu via, e aquilo me comoveu muito. E ali eu, de olho aberto, orei a Deus, apontei para a minha televisão e disse: Jesus, me leva em lugares assim, eu preciso fazer alguma coisa por vidas. E aí eu desliguei a televisão e fui para o meu quarto, fui orar. E quando eu estava orando ali, Deus falava comigo. Né? Deus colocava, eu comecei a chorar, e orando a Deus: Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E aí terminei minha oração e desci, esperei minha esposa. E mês seguinte eu fui convidado para pregar numa cidade do Rio de Janeiro por nome São Gonçalo, num bairro por nome Portão do Rosa, né? Fica ali onde hoje é tomado pela facção criminosa. E nesse dia que eu fui, eu quebrei, o meu carro quebrou em frente à favela do Caju, numa viaduto. De um lado está a favela do Caju e do lado está o cemitério do Caju. E eu não sabia que eu estava no lugar mais perigoso do Rio de Janeiro. Porque ali as pessoas ficam na viaduto, jogam um pé, do carro para e eles vêm, assaltam, sequestram. E eu não sabia que era o lugar mais perigoso. E ali meu carro quebrou por volta das 10 horas. Da noite?
10 horas da manhã. manhã. E era um dia muito chuvoso, um feriado muito chuvoso. E liguei para a polícia do Rio de Janeiro, a polícia não foi me buscar, porque quando eu falei que onde eu estava, eles passaram a responsabilidade para a polícia de Niterói. Meu Deus. E aí eu ligo para o seguro, que era o seguro de uma companhia muito boa, mas quando eu falei o local, também não foi me buscar. Tipo Uber que cancela. Ok. E aí eu fiquei ali, não preocupado, porque eu sabia que Deus tinha uma solução, mas não sabia como ele ia me tirar dali. Então eu ligo para meus parentes no Rio de Janeiro, e aí, quando eu ligo, eles me respondem: minha tia, sobrinho, você está no lugar mais perigoso do Rio de Janeiro. Mas nós vamos orar. Também não foram lá, só ficaram orando. E aí foi quando eu estou lá, já era por volta das 2 horas da tarde, desde as 10 horas, com fome, com sede. E aí foi quando parou uma magistrada, vinha no carro, provavelmente uma juíza. Ela parou e ela disse para mim: vou eu te tirar daqui, porque você está num lugar muito perigoso, as suas filhas correm o risco de ser sequestrada, você está no pior lugar da minha cidade. Ela viu a placa do meu carro, que era de Guarulhos, e eu disse: eu agradeço. Aí, então ela liga para um comandante da Polícia do Rio e deu ordem para o comandante: me tira essa família daqui, porque eu preciso que essa família saia do local que está. E eu não vou sair daqui enquanto você não tirar essa família. Com 12 minutos chegou o carro do comando e me tirou. E aí eu fui cumprir o meu dever ali, preguei numa sexta, preguei no sábado. No domingo eu voltaria, à parte da manhã. E quando foi no sábado à noite, o pastor, com todos os obreiros, me pediu que eu ficasse até no domingo. E eu não precisava ficar, porque meu compromisso era até sábado. Mas aí o carinho, é onde vocês falaram, né? O amor é muito importante, né? O carinho, o amor do pastor com todo o corpo de obreiro e a igreja fez com que eu ficasse. E quando foi no culto, no domingo, Deus usou um profeta, uma pessoa que falou comigo que estaria me levando para a África, cumprindo aquilo que eu falei para Jesus: me leva para lugares assim. Volto para São Paulo, como 2 meses depois que eu preguei no Rio de Janeiro, eu estava almoçando, meu telefone tocou e eu pedi que minha esposa atendesse. Quando ela atendeu, era a Janice. Janice é a esposa do Dr. Simon, que nasceram em Taiwan, me convidando para ir para a África, porque eles estavam indo fazer obra missionária. É uma missão que a gente faz parte quando que evangeliza vários países. Já tiveram na Bahamas, já tiveram no Haiti, já tiveram no próprio Taiwan. Sim. E aí me convidando, porque eles estavam indo só pessoas que falam o inglês, mas eles precisavam de um pastor que falava o português, porque Angola foi colonizada pelos portugueses, e é o português de Portugal. E quando a minha esposa me passou o telefone, que eu ouvi o convite, eu não lembrava da profecia, mas a minha esposa me fez lembrar. Você lembra, Wayland, do que você ouviu lá no Rio de Janeiro? Eu disse: eu lembro. E 2 meses depois eu estava viajando. Viajei para Luanda, do aeroporto de Guarulhos a Luanda. Chegando em Luanda, aí veio uma experiência um pouco não confortável. Eu estava levando alguns equipamentos de odontologia para trabalhar numa clínica, a clínica semi do Dr. Estevão Foster. E ali, quando eu fui passar na alfândega, eles detectaram que eu estava levando anestesias. Só que eles não acreditavam que era anestesia. Eles acreditavam que era droga líquida. Sim. Porque a informação que eu tive é que Angola não tem droga. A droga que entra lá é de pessoas que vão do Brasil através das companhias para trabalhar em Angola. E aí foi uma decepção para mim saber que o país que eu estava não tem droga, e sim droga que vai do país que eu estava indo. Então eu fiquei muito preocupado com isso. E aí eles viram e me liberaram, ficaram com aquela caixa lá. Mas quando eu estou indo já para pegar o portão... orando. Eu estava ali orando. Já né? deve dar um desespero. E quando eu estou no meio do aeroporto para ir para o portão de desembarque, para ir pegar um táxi para ir para o aeroporto doméstico, quando eu vi a polícia entrando dentro do aeroporto e dando ordem para que o brasileiro não saísse. Eu não achei que era comigo, porque foram outros brasileiros.
Fica logo pensando, não sou eu, quanta Yeah. relevância. Mas quando eu vi, a polícia dirigiu para mim e deu ordem de detenção, que eu estava, a partir daquele momento eu estava detido e ia ser convocado para ir para a Polícia Federal. Que ótimo. Aí eu me preocupei. Mas constantemente vinha na minha mente a voz do profeta: estou eu te levando para a África. Eu não via mais a voz do profeta, eu via a voz de Deus. Sim. Né? E aí é onde eu digo, quando Deus envia, ele se responsabiliza. Ele assegura, né? É a segurança. Então, quer ir, vá, mas vai na direção de Deus, porque aí Deus se responsabiliza. Eu fiquei detido e eu tinha que pegar um voo que sairia às 11 horas para Lubango, só era um voo por dia, chegaria em Lubango às 2 horas, porque já tinha uma pessoa lá para me receber, e quando me liberaram da Polícia Federal, era 12:30. Então, no meu modo de pensar, Perdeu o voo. perdi o voo, aonde eu vou ficar, quem vai, se eu for, quem vai estar lá? Então, eu me preocupei como pessoa. Né? E foi quando me liberaram e eu me dirigi até o diretor do Aeroporto Internacional, que ele me acompanhou até a Polícia Federal, e disse assim, eu disse para ele, só que o meu voo para Lubango era 11:20, e ele me olhou, bateu nas minhas costas e disse assim, eu mandei cancelar o voo por causa do senhor. Aí eu vi a mão de Deus. Não existe isso em nação nenhuma, parar uma companhia aérea com turistas internacionais, Sim. Voo já em trânsito, né? parar por uma pessoa que é suspeita de droga. Sim. Não existe. Só Deus. Mas Só Deus. é aquele, quando Deus diz, estou eu te levando, Deus passa com você no fogo, Deus passa com você no rio, não existe obstáculo. Aí parou a companhia e me conduziram até o aeroporto doméstico, e aí eu viajei. Cheguei lá, era 9 horas da noite, numa cidade que não tem luz elétrica nas ruas, só nas casas, uma cidade escura, em pessoas desconhecidas, e ali Deus preparou um taxista que se prontificou de me levar até o meu destino. Eu via a mão de Deus. Em tudo, né? Em cada Em tudo, detalhe. cada detalhe, né? Me livra de uma condenação, me livra de estar ao lento numa cidade estranha. Desconhecida. E ele me levou até o destino. Quando eu chego no destino, o Dr. Estevão Foster estava no Quênia. No outro país, a casa estava fechada, mas aí Deus preparou uma moça que era filha da responsável da casa, abriu as portas, eu entrei, 2 dias sem almoçar e sem jantar. Meu Deus. Um jejum forçado, Com muita fome. É bom que eu que viesse. E tava quando eu bem entrei ansioso. na casa, peguei no sono, estava muito cansado. E quando foi por volta das 11 da noite, chegou o sobrinho do médico. E aí ele falou para mim, olha, pastor, desculpa, eu estava na faculdade dando aula de inglês aqui em Lubango, mas agora eu vou fazer uma janta. Aí eu fiquei muito feliz, né? Vou jantar. Um momento. Felicidade durou. Aí quando ele me levou para a cozinha para nós jantar, era uma sopa instantânea, né? Com um pedaço de pão caseiro. Esse foi o jantar. Mas olha, pensa num pão. Um banquete, um né? banquete. Comeu assim, ó, delicioso. Então, essa foi uma experiência que eu tive, né? Então, ir fazer missões pode ocorrer momentos de desconforto, pode, mas se foi Deus que te enviou, fique tranquilo. Deus cuida, Deus sustenta, Deus provê. Então, essa foi uma das experiências assim, que eu tive ao chegar na África. E os desafios, assim, com a língua, com a cultura, porque a África, a gente sabe que tem uma cultura muito forte, né? Muito diferente. Sim, muito dialeto, né? Nós temos em Angola tribos que não falam nem um português, nem um inglês, não fala só a língua típica da tribo. E aí, quando eu fui fazer a primeira obra missionária numa tribo, numa aldeia, e eu vi pessoas falando português, mas eu vi pessoas que me ouviam e não me respondiam. E aí eu fiquei pensando o que falar. E nessa hora, uma criança de 11 anos, puxou minha roupa por trás. E não esqueço desse menino que Deus usou lá. Por nome Tiago, e disse para mim, pastor, fala para meu povo
o que o Senhor quer falar, fale para mim, porque eu conheço a língua do meu povo. Ele traduziu. E aí Deus me providenciou o tradutor da língua tcheca e a língua kibundi. Né? Por exemplo, na língua tcheca, o carro se chama tucutuco. Então, vou pegar um tucutuco. Imagina, né? Imagina se eu fosse falar carro lá, eles não iam entender. Né? E aí eu falava para ele, Tiago, diz para ele que eu sou do Brasil e estou aqui para trazer a palavra de Deus, o evangelho do Cristo que salva, que liberta, que cura, que provê e que dá a salvação eterna. E eu falava para ele em português e ele falava na língua tcheca e as pessoas choravam, levantavam a mão e aceitavam a Cristo. Então, naquele dia, foram em torno de 12 vidas, naquele dia ali, da aldeia que aceitou Jesus. Né? Então, até isso, quando você é enviado por Deus... Nem a língua é um desafio. Até a língua. Né? Deus não mudou os idiomas lá na Torre de Babel. Sim. Deus não deu idiomas lá no dia de Pentecoste. Deus é o mesmo ontem, hoje, vai ser sempre. Esse né? Deus E provedor. vocês estavam em quantos? Era uma equipe de... Nós estávamos em torno de 23 médicos, 23 missionários, todos formados na medicina, clínico, odontologia, cardiologista, oftalmologista, clínico geral e técnico em transformação de águas não potáveis para água potável. Então, tinha uma equipe totalmente preparada para isso. Canadense, americano, australiano, sueco. Eu tive o privilégio de participar de um culto sueco, né? Num culto sueco, numa casa, ninguém te manda fazer nada, você tem que fazer espontâneo. Então, se reúne como num espaço, cada um conta o seu testemunho e se apresente de que nação você é. Né? E aí tem, depois do culto, aquele comes e bebe, ninguém vai te oferecer nada, você é considerado da família, eles falam a família de Cristo. Então, você vai lá na geladeira, você vai lá, você se serve. Então, ninguém vai te servir, porque eles acreditam que a igreja é um povo só, uma família só, é de casa. Que, de fato, nós somos de casa. Exatamente. Né? Agora, a nossa cultura já fica uma coisa meio... Seria uma falta de Faria educação. uma falta de educação, entendeu? E lá é uma desfeita. É uma desfeita se você... alguém foi te servir, ele está desconsiderando você. Sim. Né? Outra experiência foi na tribo, essa tribo que no primeiro dia foram 12, eu cheguei era por volta das 3h30, e lá eles jantam por volta das 4h30, 5 horas, porque eles comem na rua, eles não comem dentro das tendas, porque não tem luz, eles se iluminam com fogueira. Okay? Então eles fazem aquela comida no meio da rua, naquelas panelas grandes. E aí eu vi eles cozinhando naquelas panelas grandes no meio da rua, poeira, os animais passando, as crianças brincando. E quando eu olhei para dentro da panela, era um mingau de milho branco. E as mulheres fazendo aquilo, né? E eu não estava interessado a comer, porque eu não fui para comer. Mas aí a cultura deles é nunca deixar um visitante sem poder dar alguma coisa. Né? São bem solícitos. Isso, muito. E aí eu vi eles começar a dividir para as crianças, para os pais, aquele angu tirado da panela, aquele mingau, colocava naqueles pratos de plástico, né? Não era tão limpo. Sim. E aí eles fizeram para mim um sinal, me oferecendo, e eu, sem conhecer a cultura precisa, eu falei obrigado. E quando se fala obrigado, lá naquela tribo, os que falam português entendem que você está aceitando. Entende? Em vez de você falar Sim. obrigada, tipo, não Para quero, eles nós, entendem obrigado claro. não, uma obrigado recusa, não né? necessidade. Então, se eu falo obrigado, eu estou dizendo assim, eu aceito. E aí eles colocaram. Né? E aí eu fui comer sem fome, mas eu comi, não tinha sabor, porque não tinha sal, não tinha açúcar, era só mesmo água e o milho. E aí eu comi, sabe? Empurrando. E aí eles todos pararam para me ver comendo. E eles sorriam, como se diz assim, eles têm uma alegria sabe? muito... Que bom ele comer nossa comida. E aí eu vi que eles estavam alegres, né? Eu comi aquilo rápido, assim. Quando eu terminei de comer, eles ofereceram, eu disse, não, obrigado. Aí eles se colocaram de novo. E eles ficaram mais alegres, né? E eu fiquei... Ele gostou que repetiu. Eles ficaram mais alegres e eu fiquei...
Então, são experiências que a gente, Sim. né, na missão transcultural, né? Você come coisas que você não gostaria de comer, não porque você gosta, mas para você conseguir passar para aquelas pessoas que você está ali, porque você ama eles. Sim. Né? E em muitas culturas na África, se você não participa daquilo que eles te oferecem, é como se você não amasse eles. Sim. Então, até isso são experiências, né? Ligado ao amor, né? Sim. E, por exemplo, eu sempre vi algum, não sei se são todos os povos, né? Mas na África eu vejo que eles são muito dançantes. No culto, eles são assim? Muito bacana, muito bacana. Esse dia eu comentei na nossa igreja, eu vi na hora do culto, no domingo, eu vi que tinha alguns adolescentes assim, chorando, se sacudindo, eu vi algumas irmãs batendo o pé. Isso eu considero a dança, ok? Sim. Porque é uma coisa espontânea, né? Eu não acredito que existe ministério de dança, eu particularmente, ministério de dança, até porque a Bíblia não fala. Né? Eu sou muito de me apegar com que é o nosso é bíblico, a Bíblia, né? Agora, quando eu entendo que a Bíblia assim, louvai ao Senhor com danças, é uma coisa espontânea. E lá na África é espontâneo. Né? Eu fui numa igreja convidado nesse dia eu fui convidado para louvar, né? E era na igreja num bairro chamado Laje. Quando eu chego na igreja era por volta das 8 horas, eu ia participar do culto de ceia às 8 da manhã. Nós chegamos às 8h20. Quando eu cheguei no templo, era um templo gigantesco. E eu vi por fora da igreja mais de 1.500 pessoas fora da igreja. E eu cheguei atrasado, vi aquelas pessoas fora, né? E eu perguntei para a pessoa, para o guia, esse povo não vai entrar para o templo? Ele falou, não, pastor, esse povo está esperando terminar o primeiro culto, porque lá dentro não cabe mais. Aí eu era convidado para o primeiro culto, até porque logo após o primeiro culto nós íamos voltar para a clínica, para o hospital. E quando eu entrei, a igreja tinha mais de 2.000 pessoas. Né? E quando chega na hora do louvor, espontaneamente os irmãos, o grupo de irmãos vai para o meio do templo e eles dão a mão, colocam os braços sobre o ombro do outro e aí eles têm uma coisa assim, os africanos cantam muito, né? E eles conseguem fazer 4 vozes com muita facilidade, parece que tem um instrumento tocando. Sim, né? É muito bonito de ver, né? E eles cantam, e eles fazem o compasso com os pés, eles dançam. Você percebe que aquilo é uma coisa, cultura, eles são espontâneos naquilo. Sim. E eu vi assim, Deus operar no louvor deles. Tá? Então, se eu quero trazer isso para o Brasil, já não é uma coisa espontânea, é uma imitação. E aí Deus quer que você seja espontâneo, né? Sim. Lembra que eu falo sempre na igreja, irmão, faça um culto novo hoje, né? Se você quiser hoje levantar suas mãos, levante, não tem problema. Né? Então, Deus é uma coisa espontânea, uma coisa nova. Até porque a Bíblia diz que a sua palavra é nova a cada manhã. Né? Então, eles dançam, isso faz parte da cultura, faz parte da adoração, né? Porque eles acreditam que a dança é uma forma de louvar a Deus. Então, é muito bacana. Olha que deu vontade de dançar também. Porque ali acaba puxando, né? Sim, aquele ambiente acaba puxando, né? A cultura deles chama para isso, né? Chama atenção, né? Podia até, né, se soubesse, teria trazido o vídeo pra gente poder colocar, né? É verdade. Verdade. Seria legal. Ter um pouquinho do conhecimento, né? Um pouquinho da vivência, experiência de lá, né? Bem legal. E, pastor, eu queria falar um pouquinho com o senhor a respeito da igreja perseguida, das igrejas que são perseguidas. Então, para quem está nos acompanhando aí, que ou é cristão e não conhece, ou não é, né? No caso, nós aqui temos a liberdade de adorar a Deus, de viver o nosso cristianismo, de andar com a Bíblia, enfim, e há alguns países onde isso não é possível, né? E aí eu trouxe aqui, de acordo com a Portas Abertas, a lista dos países atualmente hoje, né, que são mais severa e né? extremamente fechados em relação ao cristianismo. A isso. Onde tem tortura, tem assassinato, onde tem sequestros e várias outras coisas que a gente nem consegue imaginar, porque pra gente é super tranquilo, né, adorar a Deus aqui no Brasil. Então, eu vou falar aqui a lista dos países, até para quem não conhece, para poder orar, enfim, conhecer mais. Por ordem, né? Por ordem. Que seria Afeganistão, Coreia do Norte, Somália, Líbia,
Iêmen, Eritreia, Nigéria, Paquistão, Irã e Índia. Tem mais de 50 países que sofrem isso, né? Não tem essa liberdade que nós temos. Mas aí eu listei aqui as 10 primeiras, que são mais extremas. E, em referente a isso, eu queria ver com o senhor como que nós, cristãos, como que a gente pode cumprir o nosso ID a respeito dessa causa, das igrejas que estão aí fora, que têm suas vidas tiradas simplesmente por amar a Cristo, e a gente aqui na nossa liberdade, às vezes, nem faz o básico, né, do evangelho. Sim, isso é muito importante. Hoje mesmo eu estava vendo uma cristã, ela é da Coreia do Norte, Coreia do Sul, e ela, no vídeo, ela colocando que a oração ela é uma coisa muito poderosa, né? A oração. Às vezes o crente, uma vez, só para vocês terem uma ideia, eu fiz um convite para uma pessoa ir comigo na madrugada de São Paulo, na Cracolândia, né? Eu dirigia uma igreja e fazia esse trabalho lá, convidava os irmãos, muitas irmãs iam, e jovem. E um dia um irmão falou para mim assim: pastor, eu tenho muita vontade de ir, mas tem algum perigo? Eu disse: não, mano, não há perigo nenhum. A gente corre o risco de repente, levar um tiro, né? Da pessoa, você chegar numa praça, tá uma pessoa drogada ali, te agredir. Essas coisas, mas não há perigo nenhum, porque isso faz parte de quem quer fazer. Paulo disse assim, que nós não devemos ter a nossa vida por bom preço. A gente não vai para ser agredido. O nosso objetivo é levar a palavra de Deus. Mas se isso acontecer, são ocasiões que Deus vai agir. Né? Eu, por exemplo, numa dessas saídas, eu tive que impedir de uma pessoa matar o outro. Ele vinha para matar o outro passou correndo, e já tinha acontecido um assassinato numa rua anterior. E aquele homem vinha com aquele cacetete na mão, bem grande, e vinha para matar mesmo, porque houve um desentendimento lá. E ele, um homem gigantesco, e de repente, eu não sei de onde me saiu tanta coragem que eu me parei na frente, pus a mão no peito dele e disse: você não vai matar ele. E ele me olhou assim, e ele balanceou e parou, e aí foi onde Deus foi me dando palavra. Né? Então, existe esses países? Existe. Né? Existe. Agora, existe igreja lá? Existe. Uhum. Existe. Por exemplo, Coreia do Norte, existe cristão lá, sofre. Mas eu digo uma frase que eu aprendi em um filme evangélico, mas conhecido como Bambu no Inverno, na época do evangelismo, do evangelho na antiga China, na China, que hoje é radical também, mas era muito pior. E ali um grupo de missionários evangelizando, inclusive é missionário da Coreia do Sul, evangelizando, e aí descobriram que ele estava lá, e uma moça gostou muito do missionário, mas não a nível de namoro, gostou porque ouviu palavras boas que agradou ela, e ela se converteu. E aí o pai dela, quando ficou sabendo, comentou para o guarda, e o guarda foi perseguir o missionário. E aí pegaram o missionário, né, no meio de um bambuzal, e falou para ele: você vai morrer, porque você está fazendo algo que não agrada ao governo. Então você vai morrer. E ele dizia assim para o soldado: você pode me matar, só que você não vai parar a obra do evangelho, você não vai parar a igreja. Porque aí ele apontou para os bambu e disse assim: porque nós, cristãos, a igreja é como os bambuzal. Quanto mais nos corta, mais vai nascer. Isso aconteceu no Coliseu, né? Sim. Isso aconteceu na época dos imperadores romanos. A igreja não para. Né? A igreja não para. É como eu estava dizendo, a igreja ela tem um governo que se chama teocracia, é o próprio Deus que cuida da igreja. Sim. Né? Ele não disse: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Então, lá tem perseguições, tem como a igreja aqui no Brasil, nós, como igreja, o que nós podemos fazer? É orar, é interceder. Se de repente você consegue entrar em contato na rede social, manda uma mensagem. Diz para alguém que está do outro lado: olha, estamos contigo nessa guerra. Sim.
Por exemplo, eu vi uma reportagem muito linda, chamou minha atenção, de uma ucraniana de 25 anos de idade, pegando os turistas que estavam na Ucrânia no momento do bombardeio e tirando da Ucrânia, levando para a Polônia. E o repórter perguntou para ela, por que você não vai com eles? Porque essa guerra é nossa, essa guerra não é das pessoas que estão no nosso país, essa guerra é nossa. Então, nós não vamos recuar. Mas se eu puder livrar eles da minha guerra, eu livro. Então, é isso. A guerra, ela está acontecendo. A igreja sempre foi perseguida. Sim. Né? Nós estamos num país que, aparentemente, nós estamos indo para a igreja, mas nós vemos leis sendo criadas para tentar aplacar a igreja. Só que não vai conseguir. Né? Porque a igreja pertence a Cristo. Então, quem pensa que vai parar a igreja está pensando enganado. Sim. Porque a igreja ela não vai parar. Ela vai continuar até o dia que o Pai diz assim, vem para casa de vocês. Nem esse sofrimento, né? Nem sofrimento. Quem passa por isso. Desses países que eu falei mesmo, eu trouxe 2 frases que pessoas cristãs desses lugares que falaram em relação a isso, que eu achei muito interessante, né? Um da Nigéria, que falando, não oramos para que Deus tire as dificuldades, mas para que Deus nos dê a graça para sermos capazes de permanecer em pé. Já é um tapa na nossa cara. O segundo, que é norte-coreana, que ela fala, do ponto de vista de outras pessoas, a nossa vida de sofrimento pode parecer amaldiçoada, porém, é uma bênção para nós que nos aproxima do Pai. Ele conhece o nosso sofrimento, ouve as nossas orações. Agradecemos a Ele que fez grandes coisas em nossa vida. Você vê isso e fica, como? Foi destruído sua família. Pessoas, sabe? Você tem uma vida totalmente difícil e a pessoa ainda consegue glorificar a Deus depois disso. E eu entendo que esses irmãos tá dentro da oração que fez Jesus, a oração sacerdotal. Quando Jesus orou, ele disse assim, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor dê graça. Então, percebe que uma pessoa dessa está cheia da graça de Deus. Sofrendo, perdendo os entes queridos, mas está sabendo, eu estou me aproximando do meu Pai Celestial. Louco, né? Então, a perseguição, muitas das vezes, nos leva para os pés de Jesus. Sim. Né? E eu tenho certeza, são pessoas muito usadas por Deus. Sim. Né? Então, a gente sente, porque a gente não está lá, né? Mas são pessoas que estão muito felizes com Deus, que quando ora, Deus move. Né? Eu vi uma filha de um pastor na Ucrânia, na cidade de Kevin. A menina com 6 anos de idade chamou o pai no fundo da casa e disse, pai, eu estou orando pelo Putin, para que Deus tire aquele coração mau. Uma menina, num pleno bombardeio, ela está dizendo, eu estou orando pelo meu inimigo. Isso é lindo. Isso é muito lindo, né? Então, a gente fica assim, triste, meus irmãos estão sofrendo na Coreia, mas não é para nós entristecer, é para nós interceder. Sim. Porque se nós entristecer, nós vamos apenas ver o problema. Mas se nós interceder, nós vamos ver a solução. Sim. Que eles estão lá e Deus pode dar graça, como tem dado. Né? Então, a igreja brasileira tem esse privilégio. Você não está sofrendo, você não está padecendo, então aproveite o teu tempo e ore por aqueles que estão sofrendo. Foi o que Jesus fez. Né? Eles Encoraja, dá força. Isso, né? Dá força. É só Deus, gente. É um amor, assim, que eu fico, como eu estava conversando aqui, eu fico, às vezes, me perguntando se sofresse o que eles sofrem nesses países, se a gente permaneceria tão firme. Porque isso é só amor. Então, às vezes eu olho isso e me entristece, ou melhor, né? Você olha pra você mesmo e você fica com vergonha. Constrangido. Te constrange. Nos constrange. Você fala, eu nem passo por isso. E às vezes tem momentos, Deus fala com você no momento, tem um momento que você pede pra ele falar com você e ele não fala, e você já fica tipo, nossa, cadê Deus? E a pessoa tem uma situação dessa. Eu tive uma experiência, porque eu entendia cada vez mais a missão na minha vida. Uma pessoa me colocou uma arma no meu ouvido. Isso que eu ia perguntar, se o senhor já teve alguma situação de uma pessoa colocou a arma na minha cabeça e disse, eu vou tirar a tua vida se você não der o que eu quero. E naquele momento, confesso para vocês, como pessoa, minhas pernas tremeram, mas é muito bacana ser cristão, gente, porque a gente tem a mente de Cristo, né? O Espírito Santo que está em nós nos leva ao Pai. Muito bem colocada essa pessoa, quanto mais sofrimento, mais nós se aproxima do Pai. Naquele momento, eu olhava para ele com o rosto totalmente moldado, e eu olhava para a arma
ele tirava um pouco a arma e olhava para dentro do cano da arma, escuro lá para dentro, sabendo que qualquer hora podia vir uma bala lá, um projétil na minha cabeça. Em qual situação, assim, para poder situar as pessoas que isso aconteceu? Eu estava vindo de um trabalho de ensaio da igreja para atravessar uma rodovia, inclusive a Via Dutra, né? Fui fazer um bem para uma pessoa. Fui levar uma pessoa que mora do outro lado e quando eu estou atravessando, ele nos abordou. E aí ele colocou, todos que estavam comigo correram, fez bem eles correr, mas eu fiquei. E aí ele colocou a arma dentro do meu ouvido e empurrava para dentro. E vou te atirar, eu vou tirar a tua vida. Que quando ele tirou aquela arma, que eu olhei para ele assim, eu comecei a clamar o sangue de Cristo. Né? Jesus tem misericórdia, teu sangue é poder, apenas em pensamento. Né? Em pensamento. Olha o quanto o crente tem poder. Né? Até em pensamento, Deus nos ouve. E nessa hora ele apontou para cima a arma, e jogou a arma no chão e caiu de joelho. Aí, quando ele caiu de joelho, aí eu fiquei um gigante, né? Eu fiquei muito grande. E aí eu pus a mão na cabeça dele. Quando eu pus a mão na cabeça dele, ele caiu, não respirava. E aí eu não fiquei com raiva, eu não fiquei com medo, eu fiquei triste de ver uma alma sendo escravizada ou sendo usada pelo espírito maligno, porque o homem, né, na sua sã consciência, aquele homem que Deus criou, ele não faria isso, né? Mas usado por uma força. E aí ele não respirava e eu coloquei a mão sobre ele e comecei a orar: Jesus, tem misericórdia desta alma. Que quando eu tirei a mão, ele abriu o olho, levantou e ele me chamou à parte e disse para mim: eu não queria fazer isso com o senhor, mas alguém me mandou. E eu conheço esse alguém, né? O crente conhece esse alguém, o inimigo da igreja. Sim. Eu disse: tudo bem. E aí ele foi andando, foi embora e eu vim para minha casa mais preocupado com aquela alma. Entendeu? Então, o crente, o cristão que ama vidas, ama a alma, até aquele que persegue, ele consegue dizer: Senhor, perdoe. Foi o que Estevão fez, né, quando estava sendo apedrejado. Foi o que Jesus fez no Calvário. E Jesus nos diz que nós devemos ser o seu imitador. Né? Então, se ele teve essa graça de perdoar, ele diz: Pai, eu vos dou poder. O poder que tu me deste, eu dou a ele. Então, nós temos poder também de amar, de perdoar. Okay? Sim. Então, foi uma experiência na minha vida. Situação bem complicada. E uma outra pergunta. Eu ouvi de alguém que o Brasil, se ele perdesse esse senso de propósito, de missões, talvez ele ficasse como os Estados Unidos, que por muito tempo enviou missionários, né, mas que depois de uma estabilidade financeira e econômica, uma forma confortável, estagnou, né? E o Brasil precisava ficar atento em relação a isso, porque a quantidade de missionários que o Brasil envia é pouco. E aí, talvez pela chamada, talvez pela falta de encorajamento, o que o senhor acha que... E esse contexto é real? Talvez, uma estrutura? Eu acredito que se a gente se apegar muito no conforto, nos bens daqui, nós vamos levar o nosso esfriamento na área evangelizadora. Se nós atentarmos para o que disse Jesus ao discípulo, quando Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido e vocês vão sair para a Judéia, Samaria. Mas os discípulos, depois que estava tudo bem, eles queriam ficar em Jerusalém. Vocês lembram dessa passagem? Sim. Eles queriam ficar ali. A minha casa, né? Cômodo, é o meu cômodo, é o meu lugar, minha zona de conforto. Aí Deus permitiu, através dos imperadores, a perseguição. E aí os discípulos começaram a dizer: o Saulo de Tarso era um dos que perseguiam. Aí os discípulos, a igreja começou a se dispersar, a sair. E nessa época da perseguição, a igreja saía, mas ela saía como se um rio que ia levando. Nós estamos sendo perseguidos aqui, então nós vamos para a Judéia, vamos passar. E eles iam e falavam. Levando, né? Então, o que não pode acontecer no Brasil é se ficar confortável no que o nosso país pode produzir.
O Brasil Sim. pode produzir antibiótico na floresta. A segunda maior bacia freática da Terra, o Brasil, só pede para o Canadá. Ok? É a maior floresta. Então, nós temos muito bem o que planta dá. Só que tudo isso não prega evangelho. Muito dinheiro não prega evangelho. O que prega evangelho é a disponibilidade. Né? É muitas vezes nós nos apegar daquilo que nós podemos ter ou pegar o que nós temos e compartilhar. Né? Então, se os Estados Unidos, nos anos 70, não é os Estados Unidos de hoje. Era um Estados Unidos que estava crescendo e o evangelho era ensinado nas escolas. Né? Depois que os Estados Unidos se tornou uma potência, eles deixaram um pouco de lado o evangelho. Aí nós vemos um país que hoje praticamente existe o poder de Deus, existe, é lógico, existe porque a igreja está lá, mas não é mais aquele país de envios de missionário, né? De envio de missionário. Então, o Brasil há profecias. Eu tenho certeza, Deus já me falou comigo. É que a gente é pequeno diante de uma mídia tão grande, mas Deus já falou comigo de um grande avivamento no Brasil. E não é avivamento a nível de... avivamento a nível de pregação, a manifestação. Os Estados Unidos, hoje, quando chega um pastor brasileiro lá, ele prega de manhã, meio-dia, de tarde e à noite. Porque eles acreditam que o pregador do Brasil, ele tem um poder. Sim, está vivendo... Está vivendo um poder, né? Nossos cultos, todos os dias Deus fala, né? Todos os domingos, casa cheia, a gente vê pessoas chorando, não de tristeza, mas da presença de Deus. Isso é bacana. Só que nós temos que partilhar isso com as pessoas. Como, pastor? Fala para teu amigo da escola. Vai na nossa igreja. Eu, por exemplo, gosto de fazer comercial. Né? E eu falo muito da nossa igreja. Inclusive, falei hoje, dei os convites. Vai lá, leva sua filha, tem um problema, nós vamos orar por ele. Né? Então, isso é também fazer missões, isso é compartilhar, mas se a gente fica na nossa zona de conforto, a Bíblia diz, se nós calarmos, até as pedras clamarão. Uma coisa eu digo, o evangelho não vai parar de ser pregado. E hoje está mais fácil, né? Você tem as suas redes sociais, todo mundo tem rede social, usa a sua rede social para propagar o evangelho também, né? Por não exemplo, custa nada. Tem irmãos que têm dificuldade de assumir uma tribuna, pegar um microfone, mas numa rede social ela fala muito bem. Sim. Aproveita. Né? Aproveita, pega o celular, manda sua amiga lá. A gente reposta cada coisa engraçada, né? Nas redes sociais, reposta uma pregação, reposta alguma coisa falando de Deus, e às vezes, várias vezes já aconteceu, eu postar alguma coisa, às vezes, sem intenção. Achei legal, postei. E você ter pessoas falando, meu Deus, Sara, eu precisava disso. Nossa, eu tava desse jeito. E você ouvia essa palavra e não foi a intenção. Só que você usa a sua rede social de maneira intencional. Por exemplo, eu peguei 12 convites em papel e eu distribuí. Só que acabou os 12. Então, o que eu fiz? Agora eu estou pegando e mandando o mesmo convite, foto, bati foto e eu mandei para uma pessoa, a pessoa já me respondeu, olha, muito obrigado por lembrar de mim, se der estarei lá. Então, quer dizer, é como você falou, está aqui, ó, né? Você ora, você faz parte da igreja, só falta você fazer, cumpre o teu dever, você é membro, o membro tem que estar em atividade. E sobre missões próximas, né? Acho que a gente também pode falar sobre, claro, o seu vizinho, o seu contexto pequeno, mas também em abençoar obras missionárias, né? A gente tem bastante... Contribuir, né? A gente tem bastante movimentos missionários, né? No Brasil, a gente tem Jocum, Portas Abertas. Nós temos Cairós, nós temos Atleta de Cristo, entendeu? E todas essas a gente pode procurar e abençoar. Acho que você chegou também a comentar uma vez sobre a questão de você também pode doar tempo, né? Talvez você não tenha recurso, mas você tenha tempo. Tempo, sim. E esse tempo, você também pode ser voluntário dessas missões, né? Para transmitir uma palavra para alguém. Acho que foi você que comentou sobre cartas. Que teve, acho que não sei se o senhor lembra, eu estava ainda, né? Que eu fazia parte das crianças do Ministério Infantil. Lembro. E era de missões. E a gente pegou lá dos Portas Abertas, as crianças fizeram cartas para encorajar
os cristãos que estavam passando por perseguição lá. E, assim, aquelas cartas, para mim, eu chorei horrores lendo. Depois a gente transcreveu para o inglês e tudo para eles poderem ler. E eles leram, eles retornaram para mim agradecendo que chegou, né, até eles. Mas a importância disso, né? Porque as crianças, elas são puras e elas escreviam, tipo, não desiste, Deus tá com você, eu vou pedir pra tia pra mandar minha Bíblia pra você poder ler. E coisas assim que, às vezes, até nenhum adulto tem uma reação dessa. Sim. Isso é muito importante. Eu estava analisando que, muitas das vezes, a pessoa diz, porque não tenho tantas condições. Deus nunca dependeu de dinheiro, Deus nunca dependeu de usar uma pessoa milionária para fazer missões, ainda que ele usa, né? Ele usa, ele conhece muito. Mas quando a pessoa se dispõe, Deus provê fórmula que as pessoas se surpreendem. Por exemplo, eu vi um testemunho de um médico morando na Califórnia, né? Ou melhor, morando aqui no Ribeirão Preto. E ele estava muito angustiado nesse dia. E ele pegou o computador dele e quis uma palavra, ouviu uma palavra que viesse. E ele entrou num site lá evangélico e ele falou com o missionário da Jocum. Só que o missionário da Jocum estava na Califórnia. E aí ele se identificou ali, o missionário falou para ele, olha, Jesus te ama, isso vai passar, Deus está contemplando o teu sofrimento e eu vou orar por você, mas vou te recomendar você procurar um amigo meu. Um amigo meu, ele mora aí na sua cidade, no Brasil, ele é pastor de uma igreja e ele vai te receber muito bem, com certeza ele vai abraçar a sua causa, a sua família. E ele mandou o endereço da Assembleia de Deus aqui na cidade do médico, São José dos Campos. Não é Ribeirão Preto, São José dos Campos. E aí o médico aceitou a oração e no dia seguinte o médico foi na igreja. E o pastor já estava sabendo. Hoje o médico é membro da igreja. A importância, né? Dizer como é importante. Então, o potencial a igreja tem. Sim. Né? Que é o Espírito Santo, que revela, que discerne. Só falta se que dispor. Dá poder, né? Que dá joga poder. Semente, né? Verdade. A gente joga semente. Eu acredito que esse projeto mesmo com as crianças passou. Mas com certeza gerou uma semente nelas de coisas que elas não sabiam. Muito bacana, entendeu? muito bacana. Então, essa... Convidada especial. E sobre aquilo também que a gente comentou, né? Ensinar, a importância de ensinar a criança, porque não existe Espírito Santo Kids, né? É o mesmo. Sim, né? sim. Então, ele precisa entender que aquele amor, meu filho, por exemplo, ele tem uma coisa assim de ficar contrito demais com a situação de outra pessoa. Eu acho muito bonito. Esse dia até com os cachorrinhos na rua. Então, assim, é uma coisa que você incentiva, né? Que você ensina, deixa intencional mesmo, né? Sim. E acho importante ensinar as crianças. E quem mesmo. tem vontade, assim, da Jocum mesmo, às vezes a pessoa acha que é um negócio, meu Deus, tá muito distante, tá muito longe para missões, mas, por exemplo, eu já fiz aqui em Guarulhos. Só que... E pela internet eles também, né? Eles têm uma questão de voluntariado também, se você for voluntário online. Quem tem mais disponibilidade, é melhor ainda. Sim. Eu já era casada, no caso, eu fiz para missões urbanas. Então, não precisa você mudar de país e tudo. Eles ensinam coisas de como você evangelizar na rua, em farol, sabe? Coisas simples, como crianças, mágica, pra você fazer para as crianças, para poder falar o plano da salvação. Coisas assim que eu acho que todo mundo precisava passar, sabe? Para você ter ali uma basezinha e poder divulgar mais isso. Proclamar. E você quer ver uma coisa que se ensina a criança, por exemplo, como ensinar a criança a contribuir. Então, você levou ela para a igreja, então, na hora da oferta... Cantar viuvinha. Dá para ele dar a oferta. É verdade. Aí, todas as vezes, ele vai dizer, mãe... Quando ele vai crescendo... ele vai já dar a oferta do dele, né? Sim. Vai ensinar a criança a evangelizar. Chegou um visitante, né?
Vê um folheto que você tem lá, você percebeu que a pessoa não é não crente, dá para seu filhinho levar para ele, ó, leva lá para ele, fala assim, ó, Jesus, nós estamos felizes com você. Então a criança vai pegando isso, vai aprendendo, entendeu? Foi até uma coisa engraçada, né? Nesses convites, eu peguei um, e aí, quando a gente estava na igreja, ele falou assim, mãe, o que é isso, esse envelope? Eu falei assim, você viu? Aí eu falei assim, é um convite pra gente entregar para pessoas que não conhecem Jesus. Ele guardou, porque tudo que a gente fala é uma esponjinha, né? Aí quando chegou em casa, passou uns 2 ou 3 dias depois, ele viu lá, né, os envelopes, e ele olhou pro Felipe e falou assim, pai, você conhece alguém que não conhece Jesus? Então é um momento que você começa a evangelizar, você acha que ela que ensinar. não tá ouvindo, que não presta atenção, mas Presta atenção. Sim. Isso A é minha, importante. hoje eu tinha filha, 2 moças em casa, mas a minha filha mais velha, com 3 anos de idade, ela sabia os nomes dos apóstolos, ela sabia quem foi o primeiro rei de Israel, e ela falava, sabia, na hora de... Um dia o pregador estava pregando e fez o apelo, ela foi lá para frente, terminou, ela foi para a secretaria. Quando chegou em casa, eu perguntei, olha, o que você foi fazer lá na frente? Ela falou assim, eu fui aceitar Jesus. E o que você foi fazer na secretaria? Eu fui dar o meu endereço. Porque a gente ensinou isso, entendeu? Mas isso é muito importante. É muito importante. Eu aprendi assim também. Filho de crente tem que aceitar Jesus. Também Conhecer a Jesus, missões. né? É missões. Você Evangelizar já... na sua casa. Isso, entendeu? E aí ele vai, quando ele ficar adulto, aquilo que disse o Salomão, né? Ensina o menino no caminho que deve andar. No caminho, Ok. né? Não é o, é no caminho. É o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho do perdão, é o caminho. Sim. Entende? Mas é muito bacana isso, é muito legal. Então, eu acho que a gente vai caminhando aí pro final, né? Já tá caminhando pro fim. Eu acho que pra gente encerrar, eu queria que o senhor contasse a experiência mais marcante assim, que o senhor teve com Deus nessa vida aí missionária. Sarinha, eu tive muitas experiências, sabe? Mas tem uma experiência que foi recente. Eu cheguei numa cidade por nome Engenheiro Navarro. Nós estávamos lá com a mesma missão que nós estávamos na África. Vocês conheceram quando nós trouxemos aqui na igreja, ok? E eu era responsável pela parte financeira da missão. Então, eu alugava ônibus, eu alugava o hotel, eu alugava a churrascaria. Então, a parte financeira era comigo. Então, nós estávamos fazendo um evangelismo no Engenheiro Navarro. No dia seguinte, nós ia ficar 3 dias em Guaraciama, que é uma cidade do Vale, né? E aí eu disse para mim, eu sempre aprendi uma coisa, que você vai fazer um trabalho, sonda a terra. Foi aquilo que eu acho que Neemias fez, né? Gideão fez. Ele foi, sondou como ele ia começar. Então eu falei lá com os missionários, vocês ficam aqui que eu vou pegar um carro aí e amanhã eu vou em Guaraciama para me ver como é que é lá a cidade, o suporte que lá o pastor vai dar para nós. E eu fui. Chegando naquela cidade, foi no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. A cidade é uma cidade pequena, mas tem uma avenida muito bonita, que tem os principais restaurantes, Os pontos turísticos. ponto turístico. E a casa do pastor era justamente nessa avenida. E quando eu cheguei lá na avenida, fui na casa do pastor, tratamos de assunto lá concedente à estadia, mas eu vi a avenida fechada. E eu vi muitas pessoas lá montando um baita de um som, sabe? E lá um cartaz muito grande, festa do trabalhador, muitas duplas sertanejas, e realmente a cidade estava movimentada. Só que a nossa notícia já estava correndo na rede social, né? Que ia chegar uma equipe de missionários da Ásia, porque o pessoal da China, né? da Taiwan. E então a padaria já sabia quem era nós. Então, quando nós chegamos na cidade, então, o pessoal da padaria, o pessoal do barzinho, já sabia. Tá, mas aí, o que me chamou a atenção foi ver aquele palco tão grande, um espaço, ia ter muita gente, né? E aí nasceu no meu coração, eu preciso usar esse som. Né? Porque né? Eu preciso usar esse som. E aí eu falei para o pastor que está do meu lado, eu preciso usar esse som. E ele falou, não, pastor, mas isso aí é da prefeitura para a festa que vai ter hoje dos trabalhadores. Eu disse, mas eu quero usar o som.
E naquela conversa que eu estou tendo com o pastor disse, pastor, o senhor é muito para frente. Eu digo, tem que ser para frente. Nessa hora ia passar na secretária do prefeito, que ia para a prefeitura. Nossa, coincidência, Jesuicidência. Jesuicidência. Aquela moça muito bem trajada, muito bem educada, ela foi passando, e aí eu chamei ela e disse, dei bom dia para ela e disse assim, eu quero me apresentar para você, nós somos... nós já estamos sabendo, vocês estão lá na igreja, estão atendendo as pessoas. Eu digo, é isso mesmo. E eu disse assim, como é que eu consigo falar com o prefeito dessa cidade? Ela disse assim, eu sou secretária dele. Então, porque eu queria usar aquele som. Ele disse assim, olha, pastor, você sabe que o prefeito tratou um assunto conosco, com a equipe, que ele vai, antes de iniciar a festa... ele quer uma ação ecumênica, ele quer que o padre da cidade traga uma palavra, o pastor, e ele ficou sabendo da equipe de vocês, ele quer que o representante da equipe fale alguma coisa antes de começar a festa. Eu disse, ela falou, então eu vou passar para ele todos os dados do senhor e vou falar dele, para ele. E quando foi na hora da festa, né, nós já estávamos convidados, porque a pessoa de fora ia convidar. E aí o padre, ele ia ser o primeiro, e o tempo para cada um, 5 minutos. Né? O padre, um pastor de uma igreja de lá da cidade, e eu representando a obra missionária. Né? E ali nós chegamos, a rua já estava, a cidade estava toda mobilizada para aquela ocasião, estava muito cheia a avenida, o som estava instalado. E aí foi quando o responsável da festa me chamou e disse, pastor, você é o terceiro a ter oportunidade. Pode ser? Eu disse, tudo bem, fique tranquilo. A minha equipe já está aí. E aí o padre falou, o outro pastor falou, e quando chegou na hora da minha vez, ele veio e me chamou e disse, pastor, o senhor aguarda 20 minutos que nós vamos premiar os policiais da nossa cidade e os atletas da nossa cidade. E depois o senhor pode falar o tempo que o senhor quiser. Deus faz assim. E aí o que acontece? Quando ele me passou a minha oportunidade, eu disse, pastor, o senhor fique à vontade. Eu ministrei 45 minutos, todo o pessoal lá ouvindo e vendo, né? E muito satisfeito pela obra que já tinha sido feita durante o dia. E quando terminou a festa, eu me dirigi até o prefeito e disse, prefeito, eu gostaria desse som, um som como este, amanhã, nesse mesmo local, para me realizar um culto evangélico para o povo. E ele falou, eu fique tranquilo, despreocupado, que amanhã o som vai estar montado. E aí, quando foi no dia seguinte, isso já no domingo. E quando foi no domingo de manhã, nós fizemos trabalho a nível de medicina, fiz o trabalho na escola, com mais de 400 crianças, eu tenho isso em vídeo. Registrado, né? E quando foi à tarde, nós fomos evangelizar uma aldeia dentro dos cânions, né? Bem distante, pessoas muito carentes. Fomos, e quando eu voltei, que eu cheguei na cidade, na avenida, a avenida está fechada de um lado, a polícia lá já, né? Aguardando. O som lá, e ali fizemos o culto. E naquele dia, 6 almas. Sabe? E as pessoas saíam com as cadeiras de dentro das suas casas, colocavam na avenida e assistiam a cidade, assistir o culto. Então, quer dizer, Deus abre porta. Então, foi uma experiência isso me impulsiona a saber que não existe obstáculo para fazer missões. O único obstáculo é se nós não se dispuser a fazer. Esse é o único. Né? E é bacana porque você falou, eu quero esse som, né? Eu me lembrei que Deus é aquele que opera o querer e o realizar. O realizar, entendeu? Então, já tinha esse Já querer. Preparado, já estava preparado. Deleita-te no 6 Senhor, almas. né? Deleita, e Ele considerará o que deseja o teu coração. Você deseja evangelizar o México? Continua orando. Você deseja evangelizar o Haiti? Continua orando. Você quer evangelizar teus parentes? Continua orando. Na hora certa, Deus vai te enviar. Deus vai fazer. Ai, gente, foi muito bom. É muito bom. Agora a gente vai fazer cadê o botãozinho? Né? Gente, a gente vai
finalizando por aqui, a gente queria agradecer, pastor, Muito. por a honra de o Senhor nos concedeu confiança. de estar aqui, né, no nosso começo, a gente Sim. começando agora. A gente ficou muito feliz mesmo do Senhor ter aceitado e de ter rendido tanto papo bom que se deixasse a gente ficaria aí. Tempão Com aqui. certeza. Bastava só a paciência de vocês que a gente continuava aqui. A gente fica muito feliz, né? Muito honrado com a presença do Senhor, com a confiança do Senhor, o apoio, né? Que a gente fica muito contente também com o apoio. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Vai deixando aqui para vocês as mídias sociais novamente. Sim, vai estar passando. O senhor quer falar alguma coisa? Sim, eu gostaria Por de favor. primeiro agradecer a Deus por esta oportunidade e pela vida de vocês, porque vocês abriram mais uma porta de missões na minha vida. Né? Com certeza, muitas pessoas, até irmão nosso, pessoas de outras denominações assistirão, vão ouvir, mas fico muito feliz. Tá? Com certeza isso vai crescer, vai aumentar, vidas serão beneficiadas e já estão sendo. Sim. Tá? Que Deus abençoe a todos que vão estar assistindo essa entrevista. É o desejo. Coração está no coração, missão está no coração da igreja. Sim. É isso, gente. Então, até sexta-feira que vem, né? Mais um episódio. Eu e a Sarinha aqui, muito felizes em receber vocês, né? Em dividir e compartilhar com vocês. Então vão lá no YouTube, no Instagram, segue a gente, Exatamente. compartilha as Facebook. mídias. Isso, as mídias sociais vão estar aí. E a gente fica muito feliz que você acompanhou até o final. Coloca Quem ficou lá. até o final põe hashtag. Fiquei Até o final. E conta aí sobre o que vocês acharam, né? Deem sugestões de tema, a gente quer essa interação com vocês, tá bom? É isso, gente. Sejam edificados. Tchau, tchau. Tchau!